Boa noite, queridos, boa noite, queridas. Estamos dando continuação ao ciclo de palestras que este Centro Espírita oferece a todos nós, simpatizantes espíritas, os temas referindo-se à doutrina espírita, que certamente as reflexões dentro dessa doutrina, ela nos auxiliará certamente em algumas dificuldades que a gente passa, e principalmente neste tempo onde a tristeza muitas vezes toma conta através dos fatos que a vida está passando, e este centro, como falei, de forma voluntária, se propõe a levar aos corações aflitos a consolação que a doutrina espírita nos inspira a refletir nos momentos difíceis da vida. E hoje iremos fazer uma reflexão a respeito do tema Eu Tenho Fé na Vida. Inicialmente, o tema Eu Tenho Fé na Vida, e até o final da nossa conversa é para que a gente todos falemos Nós temos fé na vida. Então essa é a nossa proposta de refletir neste momento e agradecer também o convite deste centro, como eu falei, e ao mesmo tempo rogar a inspiração a Jesus para que a gente possa encontrar os pontos luminosos desta doutrina, nos incentivando a nossa relação com a vida. Por isso, nós fomos buscar num poema cujo autor não quis se identificar. O nome do poema se chama Somos Poema de Deus. Este poema nós trouxemos alguns versos para fazer a parte introdutória do nosso trabalho de hoje. E o poeta desconhecido, não querendo se identificar naturalmente, ele começa dizendo assim: fazia eu ao Senhor a minha oração, e Deus, por seu anjo, pediu-me um poema sobre as belezas de toda a criação. E aí o poeta, na continuação desse poema, ele vai falar das belezas da natureza que ele encontra, que ele identificou, como a lua, falou do sol, falou do mar, das estrelas. E assim ele foi tecendo várias considerações a respeito dessas belezas de toda a criação divina. Terminado o poema, terminado todas as descrições, como eu falei, ele apresentou tudo quanto escreveu a esse Pai misericordioso. Ele apresentou a Deus, como ele, Deus, pediu que fizesse o poema sobre as belezas da criação. Quando ele entregou, Deus então responde para o poeta: prossegue, tu não falaste de ti. Então, como nós trouxemos para refletir a parte introdutória do nosso trabalho, qual foi a mensagem que este poema trouxe para nós desses versos que nós refletimos? Que normalmente, mesmo através do olhar, do filtro do poeta, olhando as belezas da vida, nós acabamos olhando para a parte externa da vida, para o lado de fora da vida, mesmo contemplando. Quando Deus diz, prossegue, tu não falastes de ti, Deus se refere como Pai misericordioso que ama todos os seus filhos, e nestes filhos, neste universo de tantas belezas, nós, filhos de Deus, Ele gostaria
que fosse mencionado neste poema da vida, neste cântico da vida, a presença, a criação divina do espírito imortal que foi criado no momento onde Deus expressa os seus sentimentos e dele o mais sublime, o sentimento de amor. Então, para que nós tenhamos a compreensão que desta paisagem do universo, o ser mais importante é o espírito, porque possui uma inteligência, porque está relacionado com o sentimento, e isso não pode, segundo Deus, o nosso Pai, não pode faltar num poema onde nós precisamos falar de todas as belezas da criação. Podemos entender ainda, interpretando, que a parte mais importante do poema Deus esperava e não veio. Prossegues, fala de ti, fala do teu sentimento, fala do amor que nos rege a vida, para que nós possamos então ter esta compreensão, esta fé na vida, esta vida cheia de esperança que nós estamos nos propondo a conversar aqui. Então observem que, dito isso, sabendo disso, nós iremos então fazer uma pergunta: qual o significado da vida para nós? Antes de refletir esse tema, e lá no final nós vamos novamente fazer a mesma pergunta: qual o significado da nossa vida, agora relacionando, entrelaçados pelos conceitos da doutrina espírita? Quando nós vamos reencarnar, nós participamos de um planejamento. Neste planejamento, além da lei de amor que a gente precisa estar submetido, nós fomos convidados a reencarnar num mundo de expiações e provas, a reencarnar no mundo em que nós trazemos o nosso projeto, o nosso planejamento, para reconstruir, muitas vezes, as coisas que nós destruímos, para pagarmos os débitos que nós contraímos. Então, nesta relação de vida, dificilmente uma pessoa neste planeta pode dizer assim: eu sou feliz, porque nós estamos no mundo em que exige de nós a reconstrução, exige de nós as transformações, substituindo as virtudes que nós devemos incorporar na nossa mente pelos defeitos que são os causadores das aflições da nossa vida. Mas se a gente olhar a vida pelo lado negativo, pelo lado aflitivo, nós não queremos, nós não achamos importância nenhuma na vida. Mas quando nós olhamos a vida como oportunidade divina de voltar à Terra, à escola, para refazer muitas coisas que nós destruímos, então nós começamos a enxergar que essa construção, ela terá uma dose de sacrifício dos obstáculos que nós sabemos que ocorre na nossa vida. Então, qual o significado da vida? É para cada um de nós, isoladamente, qual o significado da vida que eu estou dando hoje para a minha vida? Então, é esse sentido que nós queremos deixar essa interrogação, para lá mais na frente nós vamos fazer essa resposta conjuntamente e naturalmente, cada um trazendo para si essa resposta. Então, quando nós buscamos a literatura espírita, nós fomos encontrar no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, o escritor Alírio Cerqueira, inclusive já esteve aqui na nossa cidade, dando curso, dando palestras, e ele retira do Evangelho, por isso é psicoterapia à luz do Evangelho, ele vai trazer os pontos luminosos que o Evangelho exerce na nossa vida, ou exercerá um dia na nossa vida.
E ele vai dizer que o Evangelho, lá na sua descrição do livro, é o mais completo código de vida, pois ele nos orienta pela ética moral. Quando nós falamos de Evangelho, quando nós falamos de código de vida, nós sabemos que quem traz este Evangelho é um enviado do Pai misericordioso, do qual nós começamos o nosso poema, referindo-nos a Deus, e ele envia um irmão divino para que ele seja o guia e modelo da humanidade. Se Deus achou que deveria enviar um guia, porque o caminho que nós estávamos percorrendo não estava no caminho certo. E Jesus traz este Evangelho, onde Alírio Cerqueira e outros escritores espíritas consideram este Evangelho como código de vida. Por que um código de vida? Porque lá se encontra as lições de Jesus, as lições sublimes que certamente serão imprimidas na nossa consciência para que a gente comece a efetuar as transformações necessárias na direção da felicidade que todos nós queremos. Alírio Cerqueira ainda diz que quando a gente estuda este Evangelho, nós então criamos uma proposta que é do próprio Evangelho, uma proposta libertadora. E aí a gente vai analisar o próprio Alírio Cerqueira, na sequência do livro, ele vai dizer por que propostas libertadoras? Porque à medida que a gente estuda o Evangelho, sente a necessidade desse estudo evangélico para a nossa vida, nós começamos gradativamente, diariamente, vamos dizer assim, nos libertando das nossas imperfeições. O próprio Evangelho dirá que todas as nossas aflições são consequências das nossas imperfeições. Há necessidade, portanto, de fazer o estudo desse Evangelho como essa proposta libertadora, deixando de sermos escravizados pelas conquistas materiais, pelos bens materiais e substituindo dessa vez, orientado pelo Evangelho, para que a gente conquiste os tesouros da alma. A verdadeira felicidade não está na matéria, não está do lado de fora, mas, acima de tudo, na essência espiritual, no mundo íntimo que nós conquistamos, para buscar o equilíbrio e, com equilíbrio, fazer uma caminhada na direção desta fonte divina que é Deus, de onde ela nos banha a alma, e muitas vezes aflita, devolvendo o equilíbrio para que possamos caminhar com a cabeça erguida, para que possamos alcançar as nossas metas superiores e com elas a própria felicidade. Alírio Cerqueira ainda neste livro, eu tirei 3 pontos importantes, ele vai dizer que este trabalho que nós fazemos na leitura do Evangelho, olhando essa proposta libertadora, nós estamos fazendo uma renovação interior. Esta renovação interior, onde se encontram as causas das nossas aflições, como eu falei, e aí este Evangelho passa a atrair o homem para o verdadeiro princípio da lei de Deus. Quando nós caminhamos numa proposta libertadora, quando nós caminhamos para uma meta superior, não somos nós que buscamos a divindade, nós somos atraídos por essa força superior para Deus, para esta fonte de energia, porque é a própria lei, é o amor que faz com que nós sejamos atraídos, a exemplo do ímã que atrai o próprio objeto imantado ou semelhante nas suas condições. Então veja que quanta necessidade nós temos de buscar esse Evangelho. E André Luiz,
ele coloca, na verdade, na Bíblia do Caminho que ele fala, eu tirei de lá essa passagem que eu achei interessante, ele diz assim, quando o Espiritismo, ele age em cada um de nós, nessa proposta consoladora, nesta proposta renovadora, e a gente permite que este Evangelho adentre a nossa alma, ele diz assim, a vida surge infinita por dentro de nós. A preocupação da morte vai se extinguindo, porque a vida, a visão gloriosa da vida, não está no corpo que caminha para o túmulo, mas na alma que se desprende do corpo pela essência, buscando a amplidão deste universo, onde Deus reserva para nós, segundo o Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai. Então devia essa preocupação maior com a finitude do próprio corpo, porque nós precisamos olhar para o espírito imortal nessa caminhada para a nossa felicidade. Então ele diz ainda, o André Luiz, além da vida surgir infinita por dentro de nós, a dor já não mais destrói. A dor do corpo, a dor da vida, ela faz parte de um processo educativo para que possamos aprender a amar. E enquanto nós, materializados, olhamos a dor como algo que me consuma, esquecidos ou distraídos, que ela é um processo de educação divina para que a gente encontre o novo caminho para respirar os ares do hálito divino que nos dá o equilíbrio da própria vida. Ele diz ainda, o mal torna-se insosso, nós vamos perdendo a vontade de fazer o mal, porque o próximo passa a ser a extensão de nós mesmos. E quando nós chegamos neste nível do próximo ser extensão de nós mesmos, é porque nós estamos nos tratando como irmão. E aí nós vamos lembrar da prece que Jesus ensina para nós, iniciando dizendo, Pai Nosso. E se o Pai é nosso, porque nós somos irmãos. Ainda, por enquanto, não temos esse tratamento da irmandade dentro de um mesmo planeta. Mas dias virão, a literatura espírita fala que dias virão que nós somos obrigados a nos amar uns aos outros, como disse Jesus, como eu vos amei. Esta caminhada para a felicidade, para o amor, nós então certamente caminhamos e quando não encontramos o ingrediente do amor para fazer essa ascensão espiritual, nós somos obrigados a buscar o ingrediente da dor para que nós sejamos arrastados em vez de caminhar para uma vida mais feliz. Então, nós fomos buscando aos poucos essa reflexão a respeito do valor da vida, como nós começamos a dizer, e fomos buscar numa canção de Gonzaguinha para já ir caminhando para o nosso encerramento. E esta canção de Gonzaguinha, ela começa dizendo, e a vida, o que é? Diga lá, o meu irmão, o que é a vida? Quando a gente fala sobre a doutrina espírita, nós estamos diante da teoria, mas quando a gente busca a canção, nós passamos a enxergar a vida como um cântico para cada um de nós e encontrar nesse cântico o motivo suficiente para ter fé na vida. E ter fé na vida é ter a esperança em dias melhores. Isso a gente jamais pode esquecer. Então Gonzaguinha lhe diz, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. E aí ele vai tecendo os comentários das pessoas que pensam sobre a vida. Então ele fala que algumas pessoas dizem, será que a vida é abatida só de um coração? Será que a vida está presa ao corpo? Gonzaguinha quer dizer? Não, a gente sabe que não. Então, ela é uma doce ilusão? Também não. Então veja,
quanto divergem os pensamentos que o poeta acolhe diante da humanidade quando fala através da vida. Aí ele diz assim: ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou ela é lamento? Mas são expressões que muitas vezes a gente usa sobre a vida. E cada um tem um seu conceito a respeito da vida. Mas nós não podemos esquecer, quando nós relacionamos essa vida na parte divina como uma criação de Deus, ele vai dizer assim: mas tem gente que fala que é um divino mistério profundo. Que é um divino mistério profundo. Aí nós já caminhamos o nosso conceito na direção verticalizada para Deus, porque é Ele o responsável pela própria vida na Terra e no universo. Aí ele diz assim, e aí ele conclui dizendo nessa primeira parte, é o sopro do Criador, a vida para o poeta, depois de todos esses conceitos que ele observou da humanidade, ele conclui dizendo que a vida é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Veja que coisa linda. Então, é o sopro do Criador, mas quando ele diz pertence a Deus, quando ele fala de Criador, numa atitude repleta de amor, então a nossa vida, ela é a expressão, ele é o momento que Deus exprime o seu sentimento de amor. Olhem só, e qual a nossa gratidão diante de todo esse amor que Deus derrama para nós. Deus espera tudo de nós e nos dando, como disse o poeta lá no início, todas as descrições da beleza do planeta, tudo para nós caminharmos para a felicidade. E o que nós temos oferecido a Deus por tudo isso que Ele dá para que a gente contemple, nos incentivando o caminho da felicidade, nos incentivando a criação, o aprimoramento do nosso sentimento, do espírito imortal, para que um dia possamos nos abraçar todos juntos numa vitória maior do nosso próprio eu, do nosso mundo íntimo, do nosso sentimento, do amor que nós precisamos na relação, na caminhada para Deus. Então a vida, ele vai dizer, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor, para que isso comece a criar dentro de nós um eco de respeitar a vida, mesmo que passemos por dores, mesmo que passemos por dificuldades. Quem não passa por dificuldades? É importante que a gente tenha a consciência que os obstáculos da vida não são para nos traumatizar, mas para que eles sirvam de desafios e a gente consiga realizar os nossos sonhos, mesmo através dos dias contrários que aparecem na nossa vida. Ele vai dizer ainda que ela diz, você diz que é luta e prazer, mais ideia a respeito da vida. Ela diz que melhor é morrer. Então veja, quando nós vivemos situações contraditórias, aflições na vida, nós mudamos até o verbo. Porque o verbo, Jesus, quando vem à Terra, ao planeta, ele expõe que o verbo é amar. Mas quando nós não encontramos esta visão gloriosa da vida, ela diz que melhor é morrer, substituindo a vida pela morte. Mas ele continua dizendo, somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Nós devemos florescer onde Deus nos plantou. O poeta diz mais ou menos assim, a minha felicidade não é estar na cidade, não é estar numa praia, não é estar... A minha felicidade deve ser compatível com o ambiente que eu estou vivendo. Quantas pessoas que vivem lá nos municípios mais distantes
e quando a gente chega lá, ela tem um sorriso para nos dar. Distante do celular, distante do WhatsApp. Vocês sabem o que é isso? WhatsApp, celular. Então, nada disso existe para lá, mas ela tem a felicidade, porque a felicidade não está nos objetos, a felicidade não está lá fora, no mundo exterior, a felicidade está no nosso mundo íntimo, quando nós temos paz, quando nós temos equilíbrio diante da nossa caminhada. E o poeta dizendo, somos nós que fazemos a vida, da maneira que nós estivermos, onde estivermos, devemos agradecer todas as noites a Deus pela vida, porque a vida é a oportunidade que nós temos do nosso crescimento espiritual. E então, o poeta, na caminhada para o fim, nós também, ele diz assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Se nós temos pouco, sejamos felizes com este pouco. Sejamos felizes com o equilíbrio de uma família que você tem. Sejamos felizes pelo emprego que nós temos, quantas pessoas também não têm. Com a mesa, por menor que seja, por mais simples que seja o nosso almoço, a nossa alimentação, quantas pessoas não têm nada meio-dia na sua mesa. Então, sempre nós temos motivo de agradecer a vida a esse Pai misericordioso, para que nós tenhamos a condição de estar sempre caminhando, olhando para cima e não olhando para baixo. Então ele diz assim, e diante dessa consciência de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Porque cada um de nós, todas as vezes que viemos a este planeta, é com a finalidade de aprender. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias para que nós aprendamos a conjugação do verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o poeta caminha para o final dizendo, meu Deus, é exatamente a Deus que todas as vezes que nós tivermos desencontros na vida, é Ele que nós temos que buscar. É lá que está a fonte misericordiosa, a fonte de energia que nos banha a alma, como eu falei, nos devolvendo o equilíbrio. Meu Deus, eu sei, olha só, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, e ela será, mas isso não impede que eu repita, que nós possamos repetir que a vida é bonita e é bonita. Por mais de todas as dificuldades que a gente possa imaginar, agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus pelo corpo que nós temos, pois é Ele que na caminhada, Ele aprimora o espírito. Agradeçamos pela dor, porque a dor foi a forma que Deus encontrou para que nós pagássemos nossos débitos do passado. E ao retornar à pátria espiritual, nós vamos daqui com a missão cumprida do pagamento dos nossos débitos programados para essa vida. Isso nos dá uma leveza, isso nos dá alegria, isso nos faz caminhar para Deus, isso nos faz caminhar para a felicidade. Então era essa a nossa reflexão de hoje. O meu muito obrigado pela atenção. Um beijo no coração de todos. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.